mundo aqui na sala, mas a gente então vai começar a aula de hoje. Eu coloquei lá no Moodle, depois da aula passada, eu coloquei mais algumas coisas, porque eu achei que vocês tinham achado um pouco difícil todos aqueles conteúdos, né? Então, eu coloquei... eu vou só abrir o Moodle, que eu vou sumir um pouquinho, tá? Eu coloquei... Ai, onde é que tá? Eu coloquei um texto, né, para facilitar o entendimento, e coloquei 2 tarefas, né? Então, tinha o estudo de caso, aquele da Paper Export, que é um estudo de caso que era para identificar a espiral do conhecimento, tá? Naquele texto, né? E o outro texto e a outra tarefa que eu coloquei foi sobre um material que eu li na aula passada sobre compartilhamento do conhecimento, tá? Que era o que o Polanyi fala em residir em, e pedir para vocês que vocês colocassem o seu entendimento sobre isso. Bom, eu acho que a tarefa fechou o prazo e eu vi que tem só 11 pessoas que responderam. Então, eu vou reabrir para dar mais tempo, então, para quem quiser, quem ainda não fez, conseguir voltar. Tá? Maria, eu consegui mandar atrasado, valia? Eu mandei 20 horas atrás ontem. Não tem problema. Não tem problema. Eu mandei meia hora atrás. Então o teu tá com dia, né? E alguma coisa, tá? Não, assim, ó, a gente bota aquele prazo, mais ou menos assim, para botar um pouco de pressão em cima de vocês, né? Porque se a gente não põe prazo, tu pensa assim, eu sei como é que é aluno, né? Eu digo, não tem, então eu tenho que fazer tal coisa que é mais urgente, eu faço isso antes e eu vou deixando, né? E aí a coisa nunca é urgente. Então, o prazo é mais ou menos para isso, é para botar um pouco de pressão para vocês não esquecerem a atividade, tá? Mas eu vou abrir os prazos e vou colocar. Hoje, a gente vai avançar. Nós vamos fazer uma aula de... são 2h16. Nós vamos até às 13h20, 13h30, tá? Que depois das 4 horas eu tenho um compromisso, eu vou ter que sair. Fica em casa, Maria, não foge. Ronaldo, eu tenho que me arrumar para levar o lixo lá embaixo, entendeu? É importante. O meu social é esse, ir lá embaixo levar o lixo, tá? Não, importantíssimo. Sabe que eu tô pegando nojo de sair, porque a gente compra as coisas e eu tenho que descer para abrir a porta para receber. Aí tem que botar máscara. Aí quando eu volto, eu tenho que lavar uma máscara que eu usei em 30 segundos, entendeu? Muito prejuízo. É muito chato, tem que lavar as chaves, tudo, lá a mão. Olha, é muito trabalhoso. Dá muito trabalho. Por isso que, então, eu estou evitando agora. Tá certo. Oi, afiliado. O afiliado está aí. O afiliado fez muito sucesso na live de ontem. Pois é, eu não vi. Não, tu vai ver. Eu acho que ele ele negociou nota com os alunos, aí tinha um monte de aluno, né, no YouTube. E eles participaram muito. Os alunos participaram muito. Olha aí. Que legal. Muito inteligente. A nota deles
A nota deles eu fechei semana passada, então eu acho que eles estavam felizes mesmo, porque não tinha por que eles puxar o saco ontem. Se fosse semana passada, eu entendi. É que eles não gostam de tia. Eles não gostam de tia. É autêntico, é autêntico. Tá bom, tá bom. Bom, não, hoje o professor Edson me mandou uma mensagem dizendo que foi muito bom, que ele gostou muito. A gente teve uma participação de alguns professores do PPG, né? A professora Vera. O Robão ainda não sei o que aconteceu, porque eu não vi ele. Ele entrou, o Robão, ele entrou. Por onde? Ele entrou pelo YouTube, mas eu até. Ele entrou pelo YouTube. Ele ele tem comentários dele ali no YouTube também. Ele reclamou que estava com a internet ruim da casa dele e não estava conseguindo ver tudo. Exato, né? Então tá. Exato. Então tá. Não, mas foi bem legal. Quanto tempo durou? Quanto tempo durou? Durou? 1h30. 1h30, E a gente respondeu umas 4, 5 perguntas e ficou uma pergunta para trás também. As pessoas perguntaram lá no YouTube, e aí eu não tinha acesso ao YouTube, então o Rodrigo ficava me passando as coisas. Aí quando ele passou 2 perguntas lá no YouTube, eu já tinha encerrado, então também não adiantou, né? Mas tudo bem. Isso fica para uma próxima, quem sabe, tá? Bom, nós vamos continuar, então, aquela mesma apresentação que a gente começou na aula passada, e eu queria combinar com vocês o seguinte: eu vou abrir a apresentação aqui. Aquela parte da espiral do conhecimento, aquilo ali é muito importante, e teve gente que teve problema, teve dificuldade para entender tudo. Então, o que eu posso dizer dessa continuação que a gente vai ver hoje é que fica um pouco pior, tá? Se é possível, né? Fica um pouco mais difícil, tá? Porque é uma questão, assim, esses autores que trabalham com a questão do conhecimento, eles trazem muita filosofia. E eles trazem também, eles tentam fazer uma mescla da filosofia com a questão social, a questão das relações entre as pessoas. E aí isso às vezes fica um pouco difícil, tá? Mas eu vou começar, então, agora aqui a apresentação. E aí, quando vocês tiverem alguma dificuldade, por favor, vocês vão falando, tá? Como é que eu faço para compartilhar? Hein? Ô, Felipe. Acho que tem do lado esquerdo, no canto extremo esquerdo de baixo. Tá lá. Tá. Tá todo mundo vendo? Tá. Sim. Tá. Então eu só vou localizar onde a gente parou na aula passada. A gente chegou a ver nós vimos o modelo, né? E depois a gente viu o exemplo daquela equipe de biotecnologia. Eu acho que é essa aqui.
Tá, esse é o slide 30, tá? Tá todo mundo vendo? Tá. Tá? Sim. Então tá. Sim. Sim. Sim, tá. Bom, o que essa espiral do conhecimento, né, ela traz como um fator novo, né? Então dizem, né, esses autores, eles dizem que a espiral e aí a criação do conhecimento, ela começa com o indivíduo, então a nível do indivíduo. E ela vai, então quando a espiral ela vai fazendo aquela volta, né, ela vai subindo. E quando eu chego, né, é bem o modelo do espiral, quando eu chego naquele ponto aonde eu parti, eu já chego num patamar maior. Por quê? Porque eu amplio o conhecimento, tá? E eu amplio o que eles chamam de comunidades de interação, tá? Que é, então, essas pessoas que que participam desses processos todos de socialização do conhecimento ou de compartilhamento do conhecimento. Só que para que isso aconteça, essa espiral ela não acontece sozinha, né? Ela precisa do que os japoneses chamam de condições capacitadoras. E aí as condições capacitadoras são 5 condições. Tá? Eu tenho a intenção, a autonomia, a flutuação e caos criativo, a redundância e a variedade de requisitos. E aí a gente agora vai ver uma por uma. Na aula de hoje eu vou concentrar só nessas 5 condições, porque elas são um pouquinho mais, assim, sofisticadas, digamos, para a gente entender, tá? A primeira condição é a condição da intenção. Então, a intenção é o que uma determinada organização ela aspira, então ela tem como motivação para atender às metas que ela estabelece. Então eu posso dizer, por exemplo, que um laboratório que está trabalhando agora, né, concentrando esforços para desenvolver uma vacina para esse vírus, eles têm uma intenção definida, que é, então, cumprir essa meta, que é conseguir descobrir ou criar a vacina, tá? Fazendo assim um pouquinho, né, eu não quero tratar, por exemplo, o conhecimento relativo à produção científica, tipo assim, a produção de artigos, a produção de laboratórios, a produção do conhecimento, né, a partir desses ambientes. Eu não quero tirar isso de um foco mais geral, tá? Porque todas as organizações, elas, sem distinção, elas criam conhecimento, né? Sejam elas públicas, privadas, sejam de pesquisa, de produção, né? Todas elas têm, né, por trás um conhecimento que elas se baseiam e um conhecimento que com o exercício da sua prática eles constroem, tá? Então, a gente vai, em alguns momentos vocês podem achar estranho que a gente vai falar em empresa, né? Mas a ideia é a ideia da organização, né? Organização é um conjunto de pessoas que se reúnem para atingir um objetivo comum. Então, esse conceito é um conceito amplo e que engloba todas essas possibilidades de modelos
empresariais. Tá? Bom, na intenção, quando eu tenho um contexto, né, de uma organização, todos os esforços para a gente alcançar uma intenção, eles vão se chamar de estratégias. Tá? E a essência da estratégia, ela vai estar no desenvolvimento da capacidade de organização e querer criar lá e explorar conhecimento. Então, se a meta do laboratório é desenvolver uma vacina para esse vírus, tá? Esse laboratório, ele vai ter uma estratégia para fazer isso. E essa estratégia, ela tem, na sua essência, alguns passos a seguir, que são, então, primeiro, adquirir conhecimento, quer dizer, o que é, e aí ontem a fala do Ronaldo assim, foi super esclarecedora, o que é esse vírus, como é que é a área que ele tem, né? Então, tudo isso, eu vou buscar esse conhecimento, eu vou adquirir esse conhecimento que está fora, tá? Explícito. Com isso, eu começo a criar novos conhecimentos. Tá? Então, dentro ainda do mesmo exemplo, hoje eu vi que esse vírus, o que ele tem assim de diferente, né, não sei se eu estou falando, né, mas a ideia é essa, é que ele foi esperto, ele descobriu, né, onde ele podia se desenvolver, tá?